Esdras, capítulo de número 3, versículo 8 em diante, diz assim: E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua e seus filhos, seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. Os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltério, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sob o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Nós estamos falando aqui nesse texto do início da reconstrução do templo de Jerusalém. Aquele primeiro templo que fora construído por intermédio do rei Salomão foi destruído. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e devastou a cidade, destruiu o templo e levou do templo todos os seus tesouros, levou-os para a Babilônia. E esse templo ficou devastado por muitos anos. O povo estava cativo na Babilônia. Depois da Babilônia, o império Medo-Persa, um conluio entre dois impérios, entre o rei Dario e o rei Ciro, dominaram o mundo. Na época, tomaram Babilônia e se tornaram um grande império. Através do rei Ciro, Deus, usando o profeta Isaías, que através do rei Ciro, lá no capítulo 45 de Isaías, Deus usaria Ciro como um pastor. Deus usaria o rei Ciro como um ungido, com uma missão específica. O povo que Nabucodonosor havia levado cativo para a Babilônia poderia voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade e o templo. Isso levou muitos anos. Muitos dos que saíram de Jerusalém e foram para a Babilônia não voltaram para Jerusalém. No entanto, Deus tem os seus meios de trabalhar pelo seu povo, o compromisso de Deus por aqueles a quem Ele chamou. E vemos nessa história a certeza de que mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Certo dia, o profeta Isaías está no templo. No capítulo 6 do seu livro, ele narra que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla do manto de Deus enchia toda a casa, e a glória de Deus se manifestou naquele templo, de sorte que ele diz no versículo 4 do capítulo 6, que os limiares das portas, os umbrais das portas do templo tremiam com a presença de Deus. Mal sabia Isaías que aquele templo, anos mais tarde, não existiria. Quando nós lemos sobre profetas, logo vem a imagem de um ancião de dias, a imagem de um idoso com a barba bem longa, já embranquecida. Mas quando Isaías entra naquele templo e tem aquela visão, ele não tinha mais do que 20 anos de idade. Um jovem, iniciando o seu ministério, não sabia que anos mais tarde, aquele templo em que ele conseguia contemplar, naquela ocasião, não haveria onde o povo buscar a face do Senhor.
a casa foi destruída. E quando aquela casa foi construída, o rei Salomão herdou de Davi o projeto, a planta e os materiais. Recebeu tudo da mão de Davi. Deus apenas não autorizou que Davi construísse o templo, mas permitiu que Davi fizesse o projeto, arrecadasse o material para a construção do templo. Então Salomão herdou tudo que precisava. Retroceda um pouquinho aí as páginas da tua Bíblia e vai até o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 22, para entendermos o porquê a reação do povo foi aquela que lemos no livro de Esdras. Está escrito aí no capítulo 22 e no versículo de número 14, Davi dizendo: eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e de cobre e de ferro, que nem foi pesado, porque em abundância é. Também madeira e pedras preparei, e tu supre o que faltar. Veja o versículo 16: do ouro, da prata e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. Meus irmãos, essa quantidade de doação para a construção do primeiro templo, coisa extraordinária, que segundo esses pesos, essa quantidade, para nós, 100.000 talentos, são quase 4 toneladas, 3.750 quilos de ouro, quase 4 toneladas de ouro. O que valeria hoje? Faz a conta. Quase 4.000 toneladas. Se o grama do ouro hoje está na média de R$170, o grama, 1 quilo tem 1.000 gramas, 1 tonelada tem 1.000 quilos. Nós estamos falando de quase 4.000 quilos. De prata, 1.000.000 de talentos. Ora, 37 toneladas de prata. Muita riqueza. E olha que estas doações voluntárias do povo. E Davi ainda disse: o que faltar você supre. Imagina, toda essa doação voluntária não foram dos dízimos do povo de Israel. A Bíblia diz que foi tudo oferta. Esse templo ficou tão suntuoso que alguém já estimou o valor desse templo pronto em 500 bilhões de dólares. Aí você multiplica quase 4 vezes a nossa moeda. Foi esse templo que Nabucodonosor destruiu. Foi essa riqueza que ele levou embora. Nesse templo, só Salomão apareceu 2 vezes. Enquanto Salomão orava, Deus apareceu a Salomão com a sua glória. E disse a Salomão: nesta casa estarão os meus olhos, o meu coração e as minhas mãos. Mas quando nós lemos Esdras, esse templo era passado, não existia mais. Porém, Deus usa então o rei Ciro e libera os judeus que estavam na Babilônia para voltar a Jerusalém, para reconstruir a sua cidade e o seu muro, o seu templo e o seu muro. A cidade, o templo ficou sob a administração de Esdras, o muro da cidade sob a administração de Neemias. 50.000 pessoas mais ou menos voltaram da deportação. E eles começaram então a se organizar para construir o templo. E começaram certo. Aqui o contexto histórico em Esdras vai nos mostrar que eles começaram pelo altar. Fizeram a primeira coisa, um altar a Deus, e ofereceram sacrifícios ao Senhor. Não há como construir um templo sem antes construir um altar. Ou seja, não há como ser um templo se antes não formos um altar. De repente, eles se organizam e Esdras administra quem vai construir e quem vai vigiar quem está construindo. Havia aqueles que vigiavam quem estava construindo, guardando, ou seja, todos são importantes na edificação da obra do Senhor. Aleluia. Porém, as doações agora para a segunda casa, para a construção desse templo sob o domínio do rei Zorobabel, você vê no capítulo 2 de Esdras, versículo 69, diz que o povo deu as ofertas, versículo 68, ofertas voluntárias, conforme o seu poder. Deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 daricos ou dracmas, em prata 5.000
arráteis ou libras e 100 vestes sacerdotais. Estas foram as doações para a construção do segundo templo. Se nós compararmos com aquela primeira doação que lemos em 1 Crônicas 22:14, nós vamos ver que a primeira doação foi 1000 vezes maior que a segunda. Se na primeira deram R$1.000, na segunda deram R$1, em proporção, para você entender. E eles teriam que administrar isso aqui para construir esse templo. Quando lançaram o alicerce do templo, nós lemos aqui no capítulo 3, versículo 12: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o fundamento, choraram em altas vozes. Há aqui um encontro de duas gerações: aqueles que foram para a Babilônia, tendo conhecido o templo de Salomão, e voltaram da Babilônia, e agora estavam vendo a reconstrução do templo de Zorobabel. Mas tem aqueles que nasceram na Babilônia e não viram o primeiro templo, aqueles que não conheciam a glória da primeira casa. A reação foi proporcional ao conhecimento e ao desconhecimento. Quem conhecia o primeiro templo chorou ao ver a construção do segundo, de tristeza. Quem não viu o primeiro templo se alegrou pela construção do segundo, porque para eles era o primeiro. A questão é que ambas as gerações estão nas suas razões. Os mais velhos estão com razão em chorar de ver a diferença entre o primeiro e o segundo, entre a glória que havia o primeiro e a precariedade que havia no segundo. Os mais novos estão com razão em entender que aquilo para eles é suficiente. Não tínhamos nenhuma, agora temos uma. Meus irmãos, eu vejo aqui o retrato da igreja atual: conflitos de gerações, dificuldade em entender o que aconteceu no decorrer da história da igreja e as mudanças que ela vem sofrendo no decorrer de tão pouco espaço de tempo. Tenho certeza que para os mais novos aqui é comum ouvir os mais velhos dizer: na minha época o culto era bem melhor. Na minha época, sim, tinha a presença do Espírito de Deus. Na minha época, o povo era assim. Na minha época, o culto era desse jeito. É ou não é verdade? Aí tem aqueles que só ficam imaginando: como será que era? Meus irmãos, na nossa época, alguns anos atrás, a simplicidade da igreja fazia com que a glória de Deus fosse maior. Hoje, a glória da igreja faz com que a presença de Deus seja menor. Nós entendemos assim porque vivemos as duas coisas. Mas para a igreja atual, a presença que se manifesta nela para aqueles que só conhecem essa, está bom. Aquela simplicidade daqueles irmãos, chamavam o irmão para orar. Você vai se lembrar disso. Ele vinha do banco, com aquelas bíblias de zíper ainda, né? Ele vinha com a bíblia na mão, só para orar. Se estivesse sem gravata, o último botão estava abotoado. Irmão fulano, vem aqui cantar um corinho. Ele vinha com a bíblia na mão assim, ó, e cantava o corinho com a bíblia na mão. A simplicidade tremenda, que quando hoje nós vemos a outra geração, nós choramos. E às vezes choramos em alta voz, ao mesmo passo que a geração atual se alegra com o que está acontecendo. Esse templo que Esdras está construindo, eles vão sofrer, porque nós precisamos entender uma coisa: não importa o tamanho do templo, se é para Deus, vai ter adversários. Porque o adversário não está preocupado se o templo é de ouro ou se o templo é de madeira. Se o templo for para Deus, ele vai tentar derrubar. Quem se importa com a qualidade do material somos nós, nem Deus e nem o diabo. Se é templo, ele vai tentar destruir. E foi exatamente o que aconteceu. Começaram a sofrer pressões de fora. O adversário começou a trabalhar para impedir a construção daquele templo. Aí Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias. O ministério do profeta Ageu durou 4 meses. 2 meses após a profecia do profeta Ageu, Deus levanta Zacarias. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. O povo parou de construir o templo por causa da pressão dos que estavam de fora. O templo ficou parado por 12 anos. Eles voltaram para Jerusalém para reconstruir a cidade, o templo. Mas de tanta pressão, durante 12 anos, o templo ficou parado.
Então Deus levanta o profeta Ageu. E o livro do profeta Ageu é por conta desse período de inatividade do povo. E no capítulo 2 nós vamos ver o que Deus fala através do profeta Ageu, aquele povo que estava desanimado em construir o templo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, o rei da época. Versículo 3: que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na primeira glória, e como vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Aqueles que viram a primeira casa olhavam para a segunda casa e não tinham ânimo. Eles diziam: isso aí não é nada comparado com aquela outra. Mas aí Deus usa o profeta e diz assim no versículo 4: ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Aleluia! Quantas coisas importantes Deus fala aqui nesse texto que nós não temos como falar em uma mensagem apenas. Mas a palavra de esforço: vai, esforça-te, Zorobabel. Por quê? Como e por que eu me esforçaria? Para que eu me esforçaria? De que forma eu me esforçaria? Estão nos pressionando lá fora, e do lado de dentro há um desânimo. Tem perseguição de fora e desânimo de dentro. Como eu vou conseguir? Ele diz: eu sou convosco, eu sou convosco, diz o Senhor. Qual Senhor? Dos exércitos. Tem perseguição? Então eu sou o Senhor dos exércitos. Aleluia! Trabalhai, porque eu sou o Senhor, eu sou convosco. Eu disse, eu consertei, eu aliei, eu fiz uma aliança, eu fiz um concerto. Quando vocês saíram do Egito, e o meu espírito habitava. Passado. Depois Deus vai usar o profeta Zacarias para dizer isto. Diz o Senhor que Ele faria que o desejado das nações viesse. Lógico que nós estamos falando de uma profecia escatológica. Óbvio que nós estamos falando agora do reino milenar. É lógico que aquela casa que foi construída não teve uma glória maior assim do que a primeira. Está sendo falado da última casa, e a última casa é no milênio. Mas ele disse que para o povo não se preocupe com a aparência desta casa. Não é porque a outra tinha ouro e prata em abundância que esta também não é minha. Não estou preocupado com isso. O ouro é meu, a prata é minha. Tudo é meu. Ele está dizendo que quantas vezes, meus irmãos, só nesses versículos que nós lemos, ele diz no versículo 4, no versículo 7, ele diz no versículo 9 duas vezes, versículo 8 uma vez: assim diz o Senhor dos exércitos. Eles voltaram para Jerusalém, eles não tinham exército. É um povo que não sabia sequer lutar. Eles vieram cativos de Babilônia. Em Babilônia eles permitiram formar o exército dos judeus, é óbvio. Eles foram para lá para construir a cidade. Então, se os inimigos estavam tentando impedir a construção, eles não tinham força bélica para impedir. Então aparece o Senhor como o Senhor dos exércitos e diz: eu sou convosco. Meus irmãos, e isto bastou para o povo retomar a obra. Bastou para o povo retomar a obra. Por quê? Porque então Deus levanta o profeta Zacarias, e um dos versículos mais usados daquele livro: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Glória a Deus.
Aleluia. Não por força, nem por violência. Deus levanta o profeta meses depois para completar a palavra. E ele diz lá no capítulo 4, versículo 6: e respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Aleluia! O mesmo Senhor que usou Ageu, agora diz: vocês não vão lutar, deixa que o meu Espírito faz. Vocês não precisam se preocupar com a guerra, deixa que o meu Espírito vai trabalhar por vocês. Apenas trabalhe, reconstrua o templo. Meus irmãos, então o que Deus está falando para nós? Há dois tipos de templos aqui. Alguém que foi o primeiro templo, foi destruído e agora está tentando ser reconstruído. Alguém que era, deixou de ser e está voltando a ser. E muitas vezes se frustra porque não consegue ser o que foi. Porque quando se perde o primeiro amor, há uma grande dificuldade em reencontrá-lo. E há aquele alguém que conhece, de ouvir falar, o que foi a igreja do passado. Alguns dizem que gostariam que a igreja atual fosse como a igreja primitiva. Eu concordo e discordo. Concordo no que tange a comunhão da igreja primitiva, a unanimidade da igreja primitiva, o temor da igreja primitiva, a generosidade da igreja primitiva, a devoção da igreja primitiva. Mas quando estudamos as cartas de Paulo, vemos que as igrejas primitivas tinham tanto problemas quanto a igreja atual. Havia crente carnal também na igreja primitiva. Havia raça de víboras também na igreja primitiva. Havia oponentes também na igreja primitiva. Havia heresias na igreja primitiva. Houve esfriamento na igreja primitiva. Então eu acho que nós não temos que ser como a igreja primitiva. Eu acho que nós temos que ser a igreja desta geração e fazer a diferença para servir a Deus. Quem sabe você foi um tempo, desde o ventre da sua mãe, Deus te escolheu e te levantou, te encheu de glória, te usou com poder. Mas os anos foram passando, o adversário veio, conseguiu invadir, derrubou a porta, queimou a tua vida. Não havia mais templo, ficou sem o altar. Meus irmãos, imagina o povo daquele tempo passando séculos sem templo. Não haviam templos, havia um templo. Não havia ainda naquela época sinagogas para o povo se reunir. Isso foi depois do segundo exílio no reino da Síria. Muito tempo depois do babilônico, eles não tinham como se reunir. Já leu o Salmo 137? O povo desejoso de ouvir as músicas de Sião, e eles diziam: mas como vamos cantar as músicas de Sião, se estamos às margens do rio de Babilônia, e as harpas penduradas nos salgueiros, porque eles não tinham ânimo para cantar, porque não estavam na cidade. Como deveria ser triste o povo não poder se reunir para cantar hinos a Jesus, o povo não poder se reunir para meditar nas Escrituras, o povo não poder se reunir para ouvir a leitura de um texto sagrado, para ouvir o sacerdote, para ouvir o profeta falar. Não havia templo, mas de repente Deus dá a oportunidade da reconstrução, da volta, da saída do exílio. Eu não sei qual é a tua situação espiritual, mas foi cantado aqui: hoje é o dia da tua vitória. Levante a mão para adorar, pega a tua harpa que está pendurada no salgueiro e canta para Ele, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Talvez você não conseguiu se levantar porque está lutando com as suas próprias forças, mas Deus diz nessa noite: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aleluia. Nós sabemos que, biblicamente, o conjunto de pessoas na igreja formam o templo do Espírito Santo. Sozinho ninguém é templo. No máximo, conforme disse Pedro, é uma pedra viva que compõe o edifício, mas não é o edifício. Conforme Paulo diz em Efésios 2, 21 e 22, para ser edifício, tem que todos estar juntos, bem ajustados. Aí se torna o templo. Então não é a aparência da igreja, do prédio, do local, não é o tamanho dela,
porque não é nela que Deus está preocupado em se manifestar. Deus quer se manifestar na congregação. Aleluia. Congregação não é prédio, congregação é a reunião do povo. É ali que Deus se manifesta. E esta deve ser a nossa maior preocupação. Não é onde estamos reunidos, é se Deus se reúne também. Deus diz aqui para aquele povo: não olhe para a aparência desse templo, como ele vai ficar. Deus está dizendo que não dava a devida relevância a esse tipo de detalhe. Trabalhe. Então é como se Deus estivesse dizendo àquela geração que lamentava a aparência do segundo templo: eu sei que dói fazer parte daquela igreja e agora dessa, daquele templo e agora nesse, mas havia uma geração que não conheceu aquela, e para ela esse estava bom. Os sentimentos e as expressões se misturaram. Eram tão alto o choro dos mais velhos e o sorriso dos mais novos que se confundia. Ninguém sabia o que era choro e ninguém sabia o que era alegria. A questão é que havia nas duas manifestações boas intenções. Os mais velhos queriam que voltasse o que era aquele templo, e os mais novos estavam satisfeitos com esse porque era o primeiro deles. Então nós temos aqui uma lição muito importante. Vamos valorizar a presença de Deus em nosso meio. Aleluia. Vamos adorar a Deus porque Ele está neste lugar. O meu espírito habitava convosco no meio de vós. Continua trabalhando, porque o meu espírito vai voltar a trabalhar. Vocês não vão guerrear. Deixa que o meu espírito faça. A presença do Espírito de Deus naquela construção resolveu dois problemas: tirou a oposição de fora e tirou o desânimo de dentro. Não houve mais o prevalecimento dos opositores de fora, e os que estavam desanimados dentro se levantaram, porque o Espírito de Deus estava lá. Aleluia. Se avalie nessa noite. Eu não creio que haja alguém aqui, estou incluído, que seja o mesmo dos anos atrás. Nos desgastamos, nos frustramos, desanimamos, vamos esfriando, vamos culpando a Deus pela culpa do povo, vamos falhando com Deus por causa das falhas dos homens, vamos atribuindo a Deus o esfriamento de um fogo que a gente apagou, vamos cobrando de Deus a dívida dos homens, a insatisfação daquele povo. O profeta Ageu teve que lidar com isso, vai chamar a atenção do povo, porque quando o povo retornou à construção do templo, um dos motivos do desânimo do povo não foi apenas a opressão de fora, foi a insatisfação com Deus. Insatisfação com Deus. Quantas pessoas estiveram e quantas pessoas ainda estão insatisfeitas com Deus? Em que sentido eles estavam insatisfeitos com Deus? Passaram anos, 12 anos, sem colocar a mão na pá, sem colocar a mão na enxada, para terminar a construção do templo, sem se dedicar. Quando retomaram a construção, eles queriam que Deus resolvesse todos os problemas de suas vidas, só por causa disso. Olha, Deus, agora estou trabalhando, agora estou fazendo, e cadê o Senhor? Cadê a ação do Senhor? Uma insatisfação tão leviana, tão covarde, que a pessoa fica anos sem fazer nada, absolutamente nada para Deus, e quando começa a fazer, porque levantou uma pá de areia, quer que Deus resolva todos os problemas da vida dela. E se Deus não resolver, ele para de novo. Eu estava lá trabalhando, estava só no alicerce do templo, estava recomeçando, mas aí quer que Deus faça tudo. Resolva o problema do casamento, da saúde, da finança, do ministério, da vida espiritual, do relacionamento, problema com o filho, com o patrão, com o colega, com o vizinho. Quer que Deus resolva tudo, apenas porque moveu uma pá de areia. Deus fala através do profeta Ageu, para aquele povo entender que Deus é Deus, que Deus é Senhor. Ele não é servo, Ele é Senhor, Ele é Senhor dos exércitos. Não recalcitre contra os seus aguilhões, porque Ele é Senhor dos exércitos. O fato, somente pelo fato de Ele poder dar a segunda chance daquele templo, já era motivo de o povo se alegrar em Deus e agradecer, e não cobrar, não demonstrar nenhuma insatisfação, não por força, nem por violência. Eu não sei como está a sua vida hoje, não sei como está a sua satisfação com Deus,
Mas eu quero te dizer que nós fazemos parte de um templo que de fato a glória é muito maior. Porque naquele templo o Espírito Santo habitava no meio. Nesse templo ele habita dentro. Aleluia! Naquele templo o Espírito era dado por medida. Nesse templo ele foi derramado. Naquele templo suas manifestações eram esporádicas. Nesse templo ele está em todas as reuniões, inclusive nesta em que nós estamos. Não se preocupe como era o passado. Não se preocupe como você estava, como você era, o que você foi. Se preocupe com o teu agora, porque do teu agora depende o teu amanhã. Então faça como o apóstolo Paulo disse: deixe as coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Não importa se antes você profetizava, se você pregava, se você cantava, se você era, se você fazia. Importa se Deus nessa noite, hoje, nesse lugar, ainda pode usar a tua vida. Se antes de ser templo, se há um altar onde Ele pode ser adorado, aleluia. Não se preocupe, dele é a prata, dele é o ouro. Você pode sair do seu lugar e vir buscar a manifestação da glória, a manifestação do Espírito de Deus, a manifestação que reconstrói. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus, a glória é dele, a glória é para Ele. Aleluia. Aqui nesse lugar, oh Espírito Santo, Sua presença é sim, Jesus. Oh glória. Aqui nesse lugar. Sim, Deus. Quando o povo estava insatisfeito com Deus, então versículo 14 do capítulo 2, ele diz assim: então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, assim é esta nação do meu rosto, disse o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo aquilo que ali oferecem, imundo é. Versículo 15: agora pois, a partir de hoje, aplicai o vosso coração deste dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. A partir de hoje, haja mais dedicação. A partir de hoje, haja mais temor. A partir de hoje, haja mais devoção. A partir de hoje, haja mais quebrantamento da tua parte, da minha parte. A partir de hoje, haja mais sinceridade. A partir de hoje, haja mais glorificação. A partir de hoje, haja mais alegria. A partir de hoje, haja mais zelo. A partir de hoje, haja mais desejo. Não importa hoje de manhã, não importa ontem, importa a partir de agora. O Espírito do Senhor vai restaurar, porque dele é a glória. A presença dele é real. Receba pelo poder do Espírito a glória, receba pelo poder do Espírito a virtude, seja batizado com o Espírito Santo hoje, receba a unção do Espírito Santo, receba a renovo do Espírito, seja cheia da glória. Oh
servo, meu Deus, vai enchendo a tua serva. Vai enchendo agora o teu povo que ora. Vai enchendo o teu povo que adora. Vai enchendo o teu povo que se quebranta. Vai enchendo o teu povo que busca. Vai enchendo o teu povo que clama. Vai enchendo o teu povo que suplica. Vai enchendo o teu povo que abre o coração. Vai enchendo o teu povo que deseja o desejado das nações. Vai enchendo agora. Tira o que não provém de ti e coloca as riquezas espirituais. Batiza com teu Espírito nessa hora. Concede-me